Olá pessoal, então estamos aqui gravando as aulas, vocês estão aí em casa, então vamos dedicar aos estudos, evitar sair de casa nesse momento agora que estamos passando. Então contamos com a compreensão de todos durante esse período aí que nós estamos nesse momento de isolamento. E hoje nós vamos trabalhar aqui um conteúdo aí muito importante que é sobre a herança dos grupos sanguíneos. E esse conteúdo é muito importante, principalmente dentro do contexto genético. Então, o que nós vamos abordar dentro dessa herança dos grupos sanguíneos? Na herança dos grupos sanguíneos, nós vamos entender um pouquinho como funciona a questão de tipagem sanguínea, entender o que é o sangue tipo A, o que é o sangue tipo B, AB, O. Então, entender o que determina cada um desses tipos sanguíneos para que possamos aí diferenciá-los geneticamente e entender um pouco por que nós precisamos saber e compreender os nossos tipos sanguíneos aí. Então, começando, nós temos 4 tipos sanguíneos básicos: tipo sanguíneo A, B, AB e O. São os 4 tipos sanguíneos que nós temos existentes aí. Esses 4 tipos sanguíneos, eles são classificações que nós temos aí nos diversos tipos de pessoas existentes. Então, como esses tipos sanguíneos funcionam em cada um desses organismos? Primeiramente, qual a necessidade de saber o tipo sanguíneo de cada indivíduo? Então, a necessidade inicialmente é verificar o quê? Se nós precisarmos de uma transfusão sanguínea, cada tipo sanguíneo tem uma característica específica para que receba essa doação. Não só para a recepção de sangue, mas também para doações de órgãos e tecidos aí, nós precisamos ter essa compatibilidade dos tipos sanguíneos. Então, como funciona a questão de doações sanguíneas? Olha só, o indivíduo que tem sangue tipo A, ele pode receber sangue do indivíduo tipo O ou do tipo A. Porém, ele pode doar sangue para o indivíduo do tipo A e para o indivíduo AB. O indivíduo que tem sangue tipo B, ele também recebe sangue do tipo O e também do tipo B. Porém, para doar o sangue, ele só consegue doar o sangue para o indivíduo AB ou para o indivíduo B. O indivíduo O, ele consegue doar sangue para todos os outros indivíduos, para o A, para o B, para o AB e para o O. Então, como o O ele consegue doar para todos os demais indivíduos, ele é classificado aí como doador universal, porque ele consegue doar para todos os grupos sanguíneos. Porém, ele só pode receber do tipo sanguíneo O. O AB, ele recebe de todos os grupos, tanto do A, B, O e do AB. Porém, ele só pode doar para o AB. Como ele recebe de todos os grupos sanguíneos, o indivíduo que possui o sangue AB, ele é chamado aí, classificado como receptor universal. Então, ele apresenta essa característica. Mas o que há nesses grupos sanguíneos que vai determinar essa classificação? Por que o A ele só consegue doar para o AB ou para o A ele não pode doar para o B? Então, nós vamos entender um pouquinho aqui nesse próximo slide. Olha só. Nós temos no nosso sangue 2 tipos de proteínas básicas. Uma que nós chamamos de aglutinogênio e outra aglutinina. O que são essas 2 proteínas? O aglutinogênio é um tipo de antígeno. O que é esse antígeno? É uma proteína de reconhecimento, é como se fosse uma espécie de uma impressão digital presente na superfície das hemácias. Lembrando, as hemácias aí são os glóbulos vermelhos do sangue. Então, o indivíduo do tipo A tem na superfície da sua hemácia, aqui está uma forma representativa, esse antígeno A. O indivíduo do tipo B tem na superfície da sua hemácia o antígeno B. Quem
quem é AB tem tanto o antígeno A quanto o antígeno B. E o O não possui nenhum tipo de antígeno aí na superfície das suas hemácias. E quanto às aglutininas, as aglutininas são anticorpos que estão presentes no plasma. Esses anticorpos são células de defesa que vão combater corpos estranhos que não pertencem àquele local. Então nós temos, por exemplo, quem tem sangue A, ele tem as aglutininas na superfície da hemácia identificando como A. Porém, lá no soro, lá no plasma sanguíneo, ele tem um anticorpo anti-B. Esse anticorpo é o que nós chamamos de aglutinina, anti-B aí. Então, o indivíduo que tem sangue A, ele não pode receber o sangue B, por quê? Porque ele tem esse anti-B no seu plasma sanguíneo. Então, isso impede que quem tenha sangue A receba o sangue tipo B, porque ele tem anticorpos que vão combater esse tipo sanguíneo. O indivíduo que tem sangue B, que nós vimos que na superfície da hemácia ele apresenta esses antígenos aí, ele tem lá no plasma sanguíneo o anti-A, que é o que? Esse anticorpo que combate esse antígeno, que é essa proteína do sangue A. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa que tem sangue B recebe sangue tipo A, esse sangue vai ser identificado como um corpo estranho e vai provocar ali um processo de aglutinação. Popularmente fala assim, o sangue talhou. Então isso vai acontecer dentro dos vasos sanguíneos, podendo levar o indivíduo a óbito aí. Quem tem o sangue AB, ele tem tanto a proteína A quanto a proteína B nas suas hemácias. Então, o que acontece? Ele tem as duas proteínas de reconhecimento, os dois aglutinogênios, porém, ele não possui nenhum tipo de aglutinina, nenhum tipo de anticorpo presente no seu plasma. Por que isso? Só existem dois tipos de anticorpo, ou é anti-A ou é anti-B. Como ele tem na superfície da sua hemácia o aglutinogênio A, se ele tivesse o anti-A, iria combater o próprio sangue. E como ele tem também o antígeno B, se ele tivesse o anti-B, iria combater o próprio sangue. É por esse motivo que o indivíduo do tipo AB, ele pode receber tanto o sangue do indivíduo A, quanto o sangue do indivíduo B, porque ele não possui esses anticorpos aqui, que são as aglutininas, que vão combater esses outros tipos sanguíneos e reconhecê-los aí como um corpo estranho. E olha só o grupo sanguíneo O. O grupo sanguíneo O, ele não possui nenhum tipo de aglutinogênio na superfície da hemácia. Então, como ele não possui aglutinogênios na superfície da hemácia, o que acontece? Ele consegue ir tanto para o A, porque o A, como ele não tem aglutinogênio B, o A não reconhece ele como um corpo estranho. Ele pode ir para o indivíduo que tem sangue B, porque como ele não tem o aglutinogênio, o B não reconhece ele como corpo estranho. E a mesma coisa para o AB. Porém, ele tem lá no seu plasma tanto o anti-A quanto o anti-B, que vai fazer o quê? Isso impede que ele receba os tipos sanguíneos A e o tipo sanguíneo B. Então, isso vai interferir nessa questão da tipagem das doações sanguíneas. Por isso que o AB ele consegue receber de todos, por quê? Porque ele não apresenta aglutinina, que são esses anticorpos aí de defesa. E o O ele consegue doar para todos os outros grupos, por quê? Porque ele não possui nenhum tipo de aglutinogênio, que são essas proteínas de reconhecimento aí na superfície das hemácias. Então nós temos
essas diferenciações aí e essas classificações quanto ao grupo sanguíneo. Então, o grupo sanguíneo é classificado de acordo com a presença de antígenos, que são os aglutinogênios, presentes na superfície da hemácia, e também os anticorpos, que são as aglutininas, presentes no plasma sanguíneo. Então, vamos entender aqui um pouco como que funcionam os genótipos aí dos grupos sanguíneos. Olha só. A questão genética dos grupos sanguíneos é um caso de polialelia, como nós já vimos lá nas variações da primeira lei de Mendel. É um caso de polialelia aí, esse tipo de interação que ocorre entre os genes, onde nós temos o quê? O mesmo fenótipo sendo expresso aí por mais de um genótipo diferente. Então aqui nós temos essa classificação aí dos fenótipos e os genótipos dos grupos sanguíneos. Então, quem tem sangue tipo A, ele pode ser o indivíduo homozigoto, IA, ou pode ser heterozigoto, IAzinho. O indivíduo que tem sangue tipo B, ele pode ser o homozigoto IB, ou também pode ser o heterozigoto IBzinho. O que tem o AB, ele expressa os dois ao mesmo tempo, tanto o IA quanto o IB. O tipo AB, nós podemos classificá-lo como um caso de codominância aí, onde nós temos tanto o indivíduo que tem do tipo A e o genótipo do tipo B sendo expresso. E o O, ele é representado apenas pelo Izinho. Então, digamos que seria o totalmente recessivo. Como nós podemos analisar um exercício voltado para essa questão dos genótipos dos grupos sanguíneos? Olha só uma questão da Universidade Federal de Lavras. Observe o heredograma abaixo, as letras simbolizam grupos sanguíneos do sistema ABO e os números indicam os indivíduos desse sistema ABO. Então, como nós vimos aí dentro dos heredogramas, nós vamos analisar os grupos sanguíneos. Então, esse primeiro casal aqui, o indivíduo 1 é AB, 2 é A, tiveram um filho B. Essa filha do tipo B casou com o indivíduo 4, que tem sangue A, tiveram um filho de sangue O, que aí agora está realizando aí um cruzamento com o indivíduo do sangue A. Então, qual é a pergunta? Foram dadas 3 afirmativas e nós vamos identificar qual é a afirmativa correta. Então, para resolver aqui, vamos identificar o genótipo de cada indivíduo do heredograma. Como nós vimos na tabela anterior, o indivíduo que tem sangue AB, ele só tem um tipo básico de genótipo, que é IA e B. O indivíduo que tem o sangue tipo A, nós sabemos que ele vai ter o IA, que pode ser ou o homozigoto, IA, ou IAzinho. O A aqui é a mesma coisa, nós temos o indivíduo IA com B e B. O O só tem um tipo de genótipo, que é o Izinho. E aqui A nós temos IA. Analisando o heredograma, olha só, como nós tivemos essa filha desse casal que teve sangue O, que nós temos certeza do genótipo, se ela é Izinho, cada gene vem de um genitor. Então, um Izinho veio do pai e o outro Izinho da mãe. Então, nós identificamos os genótipos dos indivíduos 3 e 4. É possível identificar o genótipo do indivíduo 2? Olha só. O que nós temos aqui? O indivíduo 3, que é filho do casal 1 e 2, ele tem sangue B, e Bzinho, que nós identificamos aqui. Se ele tem IB, esse IB ou veio da mãe ou veio do pai. Como a mãe é sangue A, ela não apresenta esse gene IB. Então, esse IB com certeza veio do pai. Se ela tem o Izinho e o IB veio do pai, esse Izinho veio da
mãe. Então, nós identificamos todos os possíveis genótipos desse heredograma. O que as alternativas trazem para nós? Olha só. O genótipo do indivíduo 3 pode ser tanto BB, que é IB, como o IBzinho do indivíduo 3. A gente consegue identificar que ele é apenas o que? IBzinho. Então, a letra da alternativa número 1 é falsa, essa assertiva é falsa. A assertiva número 2, o genótipo do indivíduo 4 só pode ser IAzinho. Olha só, vamos voltar aqui. O indivíduo 4, ele só tem como ser IAzinho? Sim. Então, a assertiva 2 está correta. E o 3, do cruzamento do indivíduo 5 com o indivíduo 6, poderiam surgir indivíduos do tipo AB? Olha só, voltando aqui. O 5 com o 6, poderia surgir indivíduos do tipo AB? O 6 aqui, a gente não consegue identificar o outro genótipo. Porém, para ser do tipo AB, ele precisa ter a parte A do gene A quanto o gene B. Porém, o indivíduo 5 não consegue fornecer nem o A e nem o B para um descendente desse casal. Então, a única possibilidade aí, ou eles teriam filhos com o sangue tipo A ou tipo O. Então, voltando aí nas alternativas, a única assertiva correta é a número 2. Então, alternativa letra A, resolvendo essa questão aí. Dando sequência aqui, olha só, um outro caso que nós temos relacionados aos grupos sanguíneos é o que nós chamamos de fator RH. O que vem a ser esse fator RH? O fator RH, que muitas vezes nós ouvimos falar que o sangue tem A positivo, A negativo, B positivo, B negativo. Então, esse fator RH é justamente o que vai determinar isso, se o tipo sanguíneo é positivo ou se o tipo sanguíneo é negativo. Esse processo foi descoberto por um médico, Landsteiner, na década de 40, quando ele fazia estudo em macacos da espécie Rhesus. Daí, o fator RH vem de RH de Rhesus, onde ele percebeu que alguns tipos sanguíneos, quando em contato com outros tipos, eles sofriam um processo de aglutinação, de coagulação. Então, quando esse sangue coagulava, ele percebeu que ele tinha alguma coisa que diferenciava esses grupos sanguíneos. Então, em análise, ele identificou que alguns grupos sanguíneos apresentam um antígeno específico. Foi determinado o nome desse antígeno de antígeno D. Então, quem possui o antígeno D foi classificado como RH positivo. Quem não possui foi classificado como RH negativo. E olha só então como ficaram os genótipos aí desses indivíduos. Quem é RH positivo, esse é o seu genótipo, vai ter o fenótipo Rzão ou Rzinho. E quem é RH negativo é o Rzinho. Como foi chegado a essa conclusão? Analisando várias cobaias, tanto de macacos quanto coelhos, Landsteiner viu que apenas 15% desses indivíduos apresentavam o fenótipo aí Rzinho, ou seja, seriam negativos. E a partir daí ele concluiu que a menor proporção, como era aí de indivíduos negativos, nós tivemos o que? Ele seria o responsável pelo fator recessivo, enquanto o positivo teria o fator dominante, sendo ou homozigoto ou heterozigoto aí. Então, a partir desse processo, foi identificado aí a classificação dos fatores RH dos grupos sanguíneos, em positivo e negativo. Então, fica um recadinho aí para vocês, estudem, fiquem acompanhando aí, teremos outras videoaulas para que vocês possam estar nos acompanhando aí durante esse período que estão em casa. Evitem sair de casa e foquem
foquem nos estudos sempre.